Gente, estão lindas essas. O Perfeita. Natal. A mesa de onça também, perfeita. Deixa eu lembrar aqui, lembrei aqui agora. Lembra que eu tava te devendo naquele dia, num valorzinho pequenininho que eu tava te devendo? Foi quanto mesmo que eu tava dando? R$50. A luzinha, 50 Pera aí que... Eu acho que tem aqui, mas... 50... segura aqui, vamos ver aqui. Acho que eu vou sair do prejuízo. Acho que eu tenho 50, eu acho que eu tenho 50 aqui, vamos ver. Acho que eu tenho 50. Aqui não tem uma camisa não. pra mim, né, velho? Você troca 100? Acho que eu tenho 50 aqui. Você... Eu não tô te devendo mais nada, não devo nada. Glória a Deus, né? Esse Obrigado, valor eu não te devo nada. Peraí que eu vou ver outro aqui. Lembrei, menino, eu tenho 50 reais aqui. Aí eu te dou os 50, você me dá os 100, não tô te devendo 50, não é 50 que eu te devo. Aí fica 50, me devolve os 100 e eu não te devolvo mais nada. Não é isso mesmo? 50, você fica com seus 50. Aí agora a gente vai escolher mais umas pecinhas ali pra mim. Viu? Aí você passa no seu cartão.